Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, a paz do Senhor esteja na sua vida neste dia, nesta quinta-feira. Hoje, primeiro devocional do mês de março, segundo dia do mês de março e o primeiro devocional. Eu espero de todo o coração que você tenha finalizado o mês de fevereiro e começado o mês de março na presença do Senhor e colhendo os ensinamentos e as bênçãos dele. Permaneçam durante todo o mês de março na presença do Senhor e muitas coisas boas acontecerão na sua vida. Boas notícias acontecerão. Permaneçam firmes, aprendendo a palavra do Senhor na presença dele, que as bênçãos correrão atrás de vocês. Mais um ensinamento poderoso hoje, vindo do Senhor. E tem como tema, Deus, o nosso guia. E esse ensinamento que a gente aprenda logo agora no início de março, para que possamos ter Deus como nosso guia durante todo este mês. Estejamos, na presença dele. Bom, vamos ler então Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Que versículo maravilhoso, que abençoado este versículo. Mas nós vamos aprender aqui 3 lições a respeito de Deus ser o nosso guia. Primeiro, quando a gente fala em guia, o que é ser guia? Ser guia é dar direção, é falar para nós em que caminho temos que andar, o que fazer naquele caminho, quando temos que parar, quando temos que andar. Ou seja, Deus vai nos ensinar quando falar, ficar calado, o que ouvir, o que não ouvir, o que olhar e o que não olhar, aonde ir e aonde não ir, com quem estar e com quem não estar. Deus sendo nosso guia, nós só estaremos com pessoas boas, estaremos em lugares bons e faremos só o que é bom. Então, nós vamos ver agora 3 lições a respeito de Deus ser o nosso guia. A primeira lição que Deus quer nos ensinar nesse início de março é como Deus nos guia, ou seja, de que forma Ele nos guia. De algumas formas. A primeira forma de Deus nos guiar é pela sua própria voz. Ele nos aconselha através da sua voz. E como que a gente sabe que é a voz de Deus? Como que eu ouço a voz de Deus? Porque nos tempos antigos, Deus realmente falava, a voz saía do céu para algumas pessoas. Ele falava com as pessoas, né? Assim, por exemplo, quando ele falou com Samuel, Samuel dormindo e Deus falando, e outros também, né? Hoje, Deus pode fazer isso? Claro que ele pode. Se ele quiser, a gente pode ouvir a voz dele, assim como vocês estão ouvindo a minha. Mas tem muitas formas de a gente ouvir a voz de Deus. Através de um ensinamento, pregações devocionais, como este que está acontecendo agora. Deus usa pessoas para falar através das pessoas, para aconselhar através das pessoas, pela leitura da Bíblia também, e por tantos outros casos que eu sempre falo a respeito disso, para que você fique atento a ouvir a voz de Deus. O que nós precisamos é ter discernimento, através do Espírito Santo, de ser a voz de Deus realmente e não a voz do diabo. Mas ele fala conosco, ele nos guia através da sua voz, nos dando aconselhamento. Deus também nos guia pelo Espírito Santo. Quando nós passamos a ouvir a voz de Deus, seguir os seus conselhos, seguir e fazer a sua vontade, estar no seu caminho, deixar que ele realmente nos guie, nós vamos cada vez mais termos intimidade com Deus, comunhão com Deus. Aí seremos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado. O Espírito Santo é aquele que, quando pecamos, a gente fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia fazer, tá errado. Isso é o Espírito Santo. Ou quando você vai fazer alguma coisa, tem aquela vozinha assim, não vai, não faz. Ou vai lá e faz. É o Espírito Santo.
falando aos nossos corações. Então, Deus, ele nos guia por intermédio do Espírito Santo, quando a gente tem intimidade com ele, e também nos aconselha pela sua voz, nos guia através da sua voz com os seus aconselhamentos. Então, dessas formas, são as formas como Deus nos guia, que é a primeira lição. Mas agora vem a segunda lição. E a segunda lição, o que que é? Para onde Deus nos guia? Primeiro foi como, agora para onde ele nos guia. Bom, ele sempre, sem distinção, vai nos guiar para caminhos de paz. Sempre os caminhos do Senhor, aqueles caminhos que ele nos faz caminhar, nos leva, são caminhos bons. São caminhos de paz, que mesmo em meio a problemas, dificuldades, nós sentimos paz. Porque sabemos que estamos no caminho correto, guiados pelo nosso Deus, e Ele vai nos dar força, nos fortalecer e dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Então, os caminhos de Deus, que é para onde Ele nos guia, são excelentes caminhos. Caminhos onde só há bênção e vitória. São caminhos de paz. Mas também para onde? Em toda a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos faz ir para o caminho certo, Jesus Cristo, que é o caminho e também a verdade. Ou seja, os nossos olhos espirituais se abrirão, nós vamos enxergar o que é certo e o que é errado, vamos enxergar tudo o que devemos e não devemos fazer e vamos trilhar pela verdade e não pela mentira, porque o pai da mentira é o diabo, mas o pai da verdade é o nosso Deus. Então, esses lugares são para onde Deus vai nos guiar. Então, nós vimos aqui já como Deus nos guia, nós vimos que é pela sua voz, através dos aconselhamentos e também por intermédio do Espírito Santo, quando temos intimidade. Também vimos para onde ele nos guia, e ele nos guia para caminhos de paz e também para a verdade. E agora nós vamos para a última lição, que é que condições Deus coloca para nos guiar. Existem condições? Existem. Algumas condições que Deus coloca para que ele possa nos guiar. Quais são essas condições? Primeiro, nós temos que aceitar a sua direção. Porque Deus, ele não é um intruso. Ele não vai entrando, arrombando a porta e falando, olha, pegando no seu braço e falando, você vai por aqui. Não. Deus fala, você quer que eu te guie? Se você aceitar a direção dele, o guia, que ele seja o seu guia, então ele vai começar a falar com você e te guiar. Mas se você não aceitar, ele aceita a sua escolha e deixa você livre para trilhar o caminho que você quiser. Então, nós temos que aceitar a direção de Deus. Também, outra condição é entregar a Ele os nossos caminhos. Então, nós temos que aceitar que Ele seja o nosso guia, aceitar que Ele nos dê direcionamento e também temos que entregar nosso caminho a Deus. Falar, Senhor, eu quero que o meu caminho seja guiado pelo Senhor. O meu caminho seja feito pelo Senhor. Então, o meu caminho é seu. Faça dele a tua vontade. E também, outra condição, né? A gente tem que pedir a direção de Deus para nossa vida. Mostrar que queremos que Ele nos direcione, que Ele nos faça ter as escolhas corretas em nossa vida, tudo o que fizermos, para onde formos, com quem estivermos, que Ele esteja nos mostrando se está correto, o que devemos fazer, como falar, como nos portar, né? Então, que a nossa vida seja dirigida, guiada por Deus. Então, que o Espírito Santo tenha falado com vocês neste primeiro devocional de março, nesse segundo dia do mês, para que todo este mês de março, Deus seja o seu guia. Não só no mês de março, durante toda a sua vida, mas como a gente está iniciando esse mês, então que você seja guiado por Deus. Mande essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, para que aprendam como ser guiadas por Deus e possam ser guiadas por Deus. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com vocês. Pai, obrigada por começarmos o mês
na tua presença, aprendendo com o Senhor. Obrigada por nos ensinar que o Senhor é o nosso guia. Obrigada, Senhor, e fique realmente na nossa vida, nos dando a direção, e para a nossa família também. Cubra-nos com teu sangue, coloca os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo o mal, seja humano ou espiritual. Guarda nossa família, nossa casa, nossos bens, nossos animais e fica conosco durante todo este mês de março. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Que vocês tenham um início de mês poderoso na presença do Senhor, colhendo as bênçãos de fazer a vontade de Deus. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Domingo estaremos juntos no primeiro domingo deste mês de março, para mais uma vez aprendermos com o Senhor. E também faremos a celebração da ceia do Senhor. Então prepara o pão, prepara o suco para que a gente possa cear juntos na presença de Deus. E na próxima semana, terça e quinta, novamente estaremos juntos na presença do Senhor. Tenham um excelente final de semana. Fiquem na presença do Senhor, que Ele seja o seu guia e da sua família. Fiquem com o meu abraço. Na paz de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Até domingo, amados. Em nome de Jesus.